Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do Manhã Boa Nova, hoje 26 de julho de 2019, sexta-feira. Gratidão a você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Manhã Boa Nova. Hoje sou eu, José Damil, que estarei com você até praticamente quase 10 da manhã, 9h45. E você vai poder participar no Facebook da TV Mundo Maior. O telefone é o 996-433827. Nós estaremos no programa de hoje falando de infarto em jovens, porque costuma ser fatal. Todo paciente adulto é aconselhado a ir a um cardiologista ou clínico geral a cada 2 anos para exames clínicos e físicos. Dia 26 de julho, tornou-se reconhecido como o Dia dos Avós em Portugal e também celebrado no Brasil. Nós estaremos aí falando da tigela de madeira, uma reflexão para você neste dia de hoje. Também estaremos com Marita Cury, Débora Muniz, do Abismo às Estrelas, última apresentação neste final de semana. E o nosso convidado comentarista aqui nas sextas-feiras, ele que está sempre aqui junto com a gente, Norberto Gavioli, estará aqui também comentando todos esses temas e outros mais. Gratidão a você que acompanha a nossa programação, você que está aí ligado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Também hoje teremos a coluna do André Marosso, o Espírito em Análise. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Manhã Boa Nova. E todas as sextas-feiras temos o André Trigueiro, jornalista, com a coluna Atualidade e Espiritismo. Um prazer enorme, gratidão mais uma vez de estar conversando com o André Trigueiro aqui, esse grande amigo. André, bom dia! Bom dia, Damião, parceiro, amigão, tudo bem? Bom dia para você e para os ouvintes. Opa, comigo tá tudo bem, sim, graças a Deus. Que bom estar contigo mais uma vez aqui. E aquelas oportunidades que vão surgindo, né? De vez em quando a gente tá junto aqui para poder bater esse papo. E, André, vamos começar. Olha, tem muita coisa para conversar contigo. E eu queria começar que na semana passada você não esteve aqui junto com a gente, né? No Manhã Boa Nova. Então conta como é que foi a viagem pro Amapá, é isso, Amapá? Foram lá Macapá, 3 seminários? a única capital dos estados amazônicos, né? São 9 estados, é o único que tem a Macapá, a capital do Amapá, às margens do Rio Amazonas. Muitos espíritas amigos. Olha. Fizemos uma jornada de palestras sobre prevenção do suicídio, sobre meio ambiente. Foi muito, muito legal. Que bom, André, que bacana. Aí volta só, deixa eu dar um passinho atrás, né? Já que estamos falando, já que você foi em Amapá, você também esteve no Congresso Espírita Leon Denis, Uberlândia, 13 e 14 de julho. E o que eu queria que até a gente pudesse estar destacando é que lá neste evento, dias 13 e 14 de julho, Congresso Espírita Leon Denis, os jovens não participaram ali nos eventos paralelos, tomando conta de cadeira, estiveram no palco principal, André. Que lindo isso! E você estava presente lá no evento. O que eu achei interessante em Uberlândia é que eles fizeram a segmentação por faixa etária. Então, a garotada miúda, até aproximadamente 12, 13 anos, foi reunida num salão. A gente teve a chance de conversar com eles e fazer uma dinâmica muito espontânea, muito aberta, interativa. E depois, 14 anos até 21, 22 anos, com outra dinâmica, igualmente interativa, mas puxando assuntos que a gente não costuma tratar com a garotada menor. Esse tipo de abordagem é muito importante, ouvir o jovem, abrir espaço para ele participar, para ele interagir, para ele não ter escrúpulos, pruridos, medo de manifestar suas próprias opiniões, sejam elas quais forem. Não seria possível dentro do espiritismo, que é uma filosofia espiritualista que promove o livre pensar, filosofia, por princípio, ter esse compromisso com o livre pensar. É o convite que Kardec nos faz, inclusive em 2 apresentações de 2 livros das obras básicas. Como é importante a gente não ter medo de manifestar dúvidas, incertezas, hesitações. E essa fase da vida, mais do que qualquer outra, a gente está muito, eu diria, perplexo
com as descobertas que a gente vai fazendo de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Então, eu acho que o Uberlândia conseguiu resolver muito bem essa equação, que não é tão fácil de resolver em outros lugares. Quer dizer, por vezes nós vemos trabalhos com mocidade, onde há um dirigismo, um certo receio de promover uma conversa aberta e franca, e isso explica, em parte, a dificuldade de atrair jovens em instituições espíritas em alguns lugares do Brasil. Mas você vê aquilo que você comentou, né? O Uberlândia conseguiu resolver, quer dizer, alguns podem estar estudando para que possa se resolver. Já que estamos falando de doutrina espírita, saindo um pouco até da doutrina, André, e essa história aí da Feira do Livro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cancelando a presença da Miriam Leitão, do Sérgio Abranches, o que está acontecendo? É essa pluralidade de não ouvir aqueles que não nos interessam aí? O que está acontecendo com esse momento aí no país, André? Olha, guardadas as proporções, isso me lembra a queima em praça pública em Barcelona da edição do Livro dos Espíritos de Kardec e de outros. Temos aqui uma aversão ao conhecimento. A gente não é obrigado a gostar de todos os autores ou todos os escritores que estejam presentes numa feira literária. Cada um vai comprar o livro, vai acompanhar a palestra daqueles com os quais você tem afinidade. Agora, você desencadear nas redes sociais uma campanha virtual ameaçando convidados de uma feira literária e que foram convidados para falar sobre literatura brasileira, a paixão deles pela literatura brasileira. Por acaso eu conheço o Sérgio e a Miriam, são meus amigos pessoais, são pessoas adoráveis, são pessoas que têm assim uma generosidade enorme em relação a essa capacidade da gente entender o mundo onde ninguém é dono da verdade absoluta. Eu, sinceramente, Damião, já que você tocou nesse assunto, eu acho que isso remete à Idade Média, que pena, de uma igreja opulenta e corrupta que determinava o índex, né? Você tinha um índex, inclusive da Inquisição, que estabelecia o que se devia ler e que comportamento se espera de um bom cristão. Eu acho isso completamente ultrapassado. Eu acho que ser cristão no século XXI significa você ter ciência da sua responsabilidade no mundo, ajustar sua bússola ética com o norte magnético apontando para aquilo que seja virtuoso, aquilo que represente o seu esforço em ser uma pessoa melhor, porque a religião que não faz de você uma pessoa melhor faliu. Quem fez essa campanha virtual estigmatizando a presença de convidados numa feira literária, talvez se sentisse mais à vontade na Idade Média do que hoje. Nossa, por aí. Agora, e aí, André, estamos aí lembrando, né? Você esteve lá, Brumadinho, 6 meses após a tragédia. Vale é condenada pela Justiça de Minas, mas o inquérito segue sem conclusão. 13 pessoas da Vale, que atestaram, e aí mais aquela Tutsud, que atestaram a segurança da barragem, e o Robel ainda são investigadas. 6 meses já se passaram, hein, André? Eu confesso, ontem, quando a gente se deu conta de que passaram-se 6 meses, eu estive lá, a gente fez durante quase uma semana a apuração das informações, os lugares onde os bombeiros estavam trabalhando, as testemunhas. O Brasil não deveria ficar marcado por crimes ambientais desse porte sem que a justiça consiga trabalhar de forma célere, apresentando os responsáveis, porque houve, no entendimento do Ministério Público Federal, omissão, leniência, imperícia, irresponsabilidade. São aproximadamente 15 nomes que serão denunciados à Justiça pelo MPF por homicídio com dolo eventual. Isso é grave, porque significa que seria uma tragédia evitável se as providências fossem tomadas na direção dos protocolos básicos de segurança. Então, eu espero que a gente consiga acelerar o passo na direção de uma punição exemplar e de multas e de responsabilidades para reconstituir aquela área que foi completamente degradada por aquele rejeito de minério,
Porque se a gente não faz isso, são centenas ou milhares de depósitos de rejeitos, de barragens de rejeitos de minério, em que outros administradores, outras empresas, quando percebem que depois de Mariana e Brumadinho não houve a punição exemplar, você está indiretamente beneficiando o infrator. E, indiretamente você está dizendo que o crime compensa. E não desejamos isso. A minha dica, eu que não sou da área do direito, mas gostaria de opinar sobre isso, é que a punição, quando aplicada, não vá no CNPJ, vá no CPF. Sim, tá. Ou seja, não basta que uma empresa seja fechada ou sangrada de recursos, se o diretor da empresa, os engenheiros responsáveis, as pessoas que estão envolvidas diretamente na operação, não sentem no próprio bolso, Damião. Sim. É a minha opinião. Eu, sinceramente, acho que esses grandes CEOs, esses empresários que estão à frente de grandes corporações, enquanto eles não se sentirem penalizados no próprio bolso, o risco da gente ver outras tragédias se repetir não é desprezível. Aí a gente tem também, André, a gente falando depois de Brumadinho, tem aí, foi para a semana passada, mas a gente não podia estar comentando sobre a indignação da comunidade científica da fritura aí do diretor do INPE, né, André? Isso também alude à Idade Média. Nossa, olha. Na Idade Média, você sabe, Uhum. Galileu Galilei, Copérnico, você vê assim, a ciência, quando confrontava a visão da igreja, era punida. A pena era de morte. Quem ousasse dizer que a Terra girava em torno do Sol, tinha que ir, como Galileu foi, para o tribunal se explicar. Porque o entendimento teológico das Sagradas Escrituras, não sei como eles interpretaram isso, era de que tudo girava em torno da Terra. Então, o que é o INPE? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é protagonista no mundo e foi pioneiro na década de 1970 no desenvolvimento de tecnologias que monitoram desmatamento em floresta. No início, apenas Brasil, Canadá e Estados Unidos trocavam experiências na área da inovação tecnológica para ver a melhor forma de fazer a leitura dos satélites. O Brasil é internacionalmente reconhecido pela competência técnica de aferir supressão de área verde. Portanto, é um afinte que a gente critique sem usar metodologia científica. Todo mundo tem o direito de criticar o INPE, mas fazer isso com argumentos. Sim. Você vai dizer, olha, vocês apresentaram esses dados, eu tenho aqui outra forma de medir desmatamento, eu acho que vocês estão errados. Agora, você criticar de orelhada, eu sinceramente acho que é um desrespeito ao pedigree acadêmico e científico dos técnicos do INPE que tanto orgulham o Brasil. E fiquei muito triste que o ministro da Ciência e Tecnologia, nosso astronauta, Marcos Pontes, que conhece o trabalho do INPE, Sim. que esteve na NASA e viu como a NASA reconhece o trabalho do INPE, acabou passando o recibo, né? Quer dizer, não quis contrariar o chefe e tentou enquadrar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu lamento que a gente esteja vivendo um momento onde a medição do desmatamento feita pelo INPE é questionada. O índice de desemprego medido pelo IBGE é questionado. As pesquisas da Fiocruz sobre drogas no Brasil sejam questionadas. Então a gente está estranhamente desconfiando da ciência. E isso me preocupa. E aí, André, a gente pode estar atualizando também aí a falta de acordo sobre o Fundo da Amazônia, que pode extinguir projetos ambientais, hein? O Fundo Amazônia é o único projeto do gênero no mundo onde países que são exatamente a Noruega e a Alemanha, há 10 anos, vêm repassando recursos
para que o BNDES, com absoluta transparência, quem quiser entrar no site do BNDES, Fundo Amazônia, e veja toda a prestação de contas, para onde está indo o dinheiro, 103 projetos, o que é feito do dinheiro em cada um desses projetos e mais de 3 bilhões de reais investidos. O governo quer mudar as regras, quer que esse dinheiro não seja usado para evitar desmatamento apenas, quer que o dinheiro seja usado para indenizar proprietários rurais em áreas de unidades de conservação. É algo que a gente também estranha. Parece que a prioridade que até então vinha sendo dada de você promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, fazendo com que a geração de emprego e renda na região não seja sinônimo de destruição, deixou de existir. É muito estranho. Daniel, eu estou sendo muito franco, eu não tenho uma resposta. Tá. Eu não tenho explicação para o fato desse fundo que atravessou pelo menos 3 governos diferentes, agora seja de forma tão gratuita questionado. Nós, claro, investigamos o fundo, tentamos verificar se há alguma falha. O Tribunal de Contas da União passou o pente fino ano passado, não detectou nada. Esses países que doaram essa fábula de dinheiro são patrulhados pelos contribuintes, tanto da Alemanha quanto da Noruega. Ninguém rasga dinheiro. Você quer saber para onde o dinheiro do teu país, que sai do teu bolso como contribuinte, está sendo usado no Brasil. Então esses países também fazem uma operação pente fino. Então a gente está falando de algo, estão procurando pelo em ovo, cara. Sim. E isso me deixa assim meio perplexo, porque se o Fundo Amazônia colapsar, e esse risco existe, se ele deixar de acontecer, não há hoje qualquer projeto em lugar de, não há política pública que substitua o que esse fundo está permitindo acontecer. Então a gente está brincando com fogo. Sim. Quer dizer, se os doadores do Fundo Amazônia acharem que está muito difícil fazer o que eles acham que seria uma ajuda ao Brasil, a gente não tem dinheiro para pagar professor. Uhum. A gente não tem dinheiro para manter, tem um risco aí de colapso na Previdência, saúde, segurança pública, está faltando dinheiro para um monte de coisa. Na área da Amazônia, surgindo uma ajuda e a gente fazendo a gestão do dinheiro, a gente vai bater de frente com isso sob qual pretexto? Eu procurei alguma razão e não consegui encontrar, com toda franqueza. E André, até pra gente, estamos com o André Trigueiro aqui participando, como todas as sextas-feiras no Manhã Boa Nova, e aí levando para você que está aí no Rio de Janeiro, o bairro do Flamengo ganha bicicletas voltadas às pessoas com mobilidade reduzida, é isso que está acontecendo aí no Rio? Então, existem várias experiências interessantes de inclusão, de acessibilidade, essa é uma delas, isso deveria se espalhar pelo Brasil. Como é que você promove, seja com pessoas que não têm a capacidade motora de andar de bicicleta, seja, e eu já fiz esse projeto, já fiz o registro como jornalista, quem não tem o recurso da visão, andar na garupa de uma bicicleta, e quem está na frente, na verdade é uma bicicleta com 2 assentos, os 2 pedalam, mas quem está na frente vai descrevendo a paisagem, vai dizendo, agora eu vou fazer a curva para a direita, vou fazer a curva para a esquerda. Eu tive essa experiência colocando uma venda nos meus olhos. É uma emoção, cara, é algo tão bonito, porque na verdade você faz o passeio e você vai fantasiando a paisagem de acordo com a descrição de quem pilota a bicicleta. E essa é uma experiência sensorial fantástica. Portanto, eu recomendo, viu? Qualquer projeto, qualquer programa de acessibilidade, são pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial, que tem a prática do surf, dá para andar de bicicleta, dá para pular de asa delta, aquilo que seja na direção de uma experiência que por vezes é possível, por conta da dificuldade premente ali, que não houve uma adaptação, é muito bem-vindo, é emocionante.
Estamos com o André Trigueiro conversando aqui com a gente. E André, aí voltando até, a gente que abriu comentando, falando um pouco sobre jovem, né? Mesmo na tua página do Face lá, você está falando da Greta, destacando, né, mais uma vez esse trabalho dela e ela falando com os jovens, daqui até manda mensagens para os jovens brasileiros, né, André? Então, a Greta, para quem não referenciou, quem é essa menina de 16 anos, sueca, que desde o ano passado, toda sexta-feira, hoje ela está lá na porta do governo da Suécia com cartaz, cobrando providências para combater o aquecimento global. Ela já foi chamada, depois dessa mobilização que viralizou nas redes sociais, para falar em Conferência do Clima da ONU, para falar no Fórum Social Mundial, o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ela já foi indicada para o Nobel da Paz, está concorrendo ao Nobel da Paz esse ano. Ela virou capa da Time, a prestigiada revista americana. Ela virou uma celebridade, mas não se deslumbrou. E ela é uma menina que sabe a responsabilidade que tem de conduzir, ela lidera manifestações na escala das centenas de milhares de jovens que não estão mais engolindo o blá 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 dos políticos que ficam empurrando com a barriga providências imediatas para o combate ao aquecimento global. Ontem fez 42 graus em Paris, Damião. Nossa! Nem Kardec viu isso. Gente! 42 graus em Paris. No hemisfério norte, as pessoas precisam saber. Países nórdicos, Dinamarca, Suécia, não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado porque o calor é suportável. Esse nível de calor tem promoção em supermercado, amigo. Supermercado que precisa ter refrigeração, abre as portas para o povo dormir. Sim, olha, gente. De colchonetes nas lojas, cara. A gente tem que se ligar no mundo. O que está acontecendo? Vai ter o sínodo pan-amazônico, Papa Francisco, coordenando o encontro dos bispos situados nos estados amazônicos para debater quais seriam as saídas possíveis para você emprestar dignidade à vida das pessoas sem destruir a floresta. Isso vai acontecer agora, no final do ano. E a gente tem que prestar atenção nessa garotada que está chegando para fazer a diferença. A Greta, ontem, quem quiser, veja no G1, eu reproduzi o link. Sim. Na minha página no Twitter, deu um recado específico para a garotada do Brasil, dizendo que os jovens do Brasil precisam ter mais informação sobre o que está acontecendo no mundo para entender o seu papel, tentando virar esse jogo. E não dá para ficar acompanhando de camarote, não. A gente sempre lembra aqui, Damião, nós espíritas, reencarnados, não somos passageiros nessa nave azul. Sim. Nós somos tripulantes. Qual é a diferença de passageiro para tripulante? Passageiro não faz nada, fica ali esperando a viagem acontecer, ele não participa da viagem. Ele não é responsável, ele não se sente responsável pela viagem. Ele se senta e espera a viagem passar, ainda pede lanchinho, pede aguinha, pede travesseiro, pede tudo. O tripulante, ele é responsável pela viagem. Ele é responsável pela segurança da aeronave. Ele é responsável por ele e pelos outros que fazem a viagem juntos. Então nós somos tripulantes nessa nave azul. E quando desencarnarmos, uma das questões que a nossa consciência vai apontar, se fizemos ou não aquilo que estava ao nosso alcance, é o cuidado com a nossa casa planetária, Damião. Sim. Então vamos prestar atenção nessa menina de 16 anos, que no meu entender é uma missionária. Ela está fazendo a parte dela com tão pouca idade na direção de um mundo onde a crise climática não se agrave, porque a corda sempre estoura para o lado do mais pobre. O rico da Suécia ou da Dinamarca vai importar ar-condicionado. Agora, a maioria das pessoas desassistidas, pobres, miseráveis, excluídas, vão ser vítimas da elevação do nível do mar, vão pagar mais caro pelos alimentos por conta dos extremos climáticos, vão virar refugiados ambientais, já são 70 milhões de refugiados no mundo. Então a gente precisa estar ligado porque essa é uma questão social, não é só uma questão ambiental.
A crise climática agrava a desigualdade. E a gente precisa estar ligado nisso. E isso é uma questão espírita. Quando a gente fala de mundo de regeneração, a gente está falando de um mundo melhor e mais justo, onde a gente também reduz a desigualdade e faça o nosso dever de casa para o planeta não ser hostil a nós. Está tudo no mesmo pacote. Agora, André, a hora que você traz um dado desses, né, 42 graus na França, que momento é esse que estamos vivendo, né, André? Porque é um calor excessivo, até para que a gente aqui, você brincou até, o pessoal tem que buscar geladeira ali para poder se refrescar um pouco, mas que momento complicado esse de aquecimento tão grande lá, a gente está no inverno aqui, podendo chegar a pegar um calor tão grande como esse. O que é esse momento que está acontecendo? 42 graus na França, André? São sucessivos verões cada vez mais quentes, com incêndios florestais devastadores, Portugal, Califórnia. A gente precisa acompanhar, Damião, o que está acontecendo pelo mundo. Sim, sair do nosso casulo e ter as anteninhas assim, percebendo que o planeta é um só. Essa divisão entre os países é uma divisão geopolítica inventada por nós, pela nossa espécie. A natureza, ela não está nem aí para a divisão dos países, das culturas, dos idiomas. A natureza tem a sua dinâmica própria. Uhum. Nós estamos queimando petróleo, carvão e gás a granel. Os combustíveis fósseis ainda são subsidiados. Algo em torno de 5 trilhões de dólares por ano é muito dinheiro para alavancar os investimentos em petróleo, carvão e gás que agravam o efeito estufa. Precisamos investir em vento, em sol, em biomassa. A gente precisa descobrir fontes limpas e renováveis de energia a um custo mais baixo. Esse é o desafio civilizatório que a gente está vivendo. E não desmatar floresta, que agrava o efeito estufa. Não deixar o lixo orgânico apodrecer a céu aberto, porque isso agrava o efeito estufa por causa do metano. Então, a gente precisa conhecer, sabe, o manual de instruções? A gente precisa ter o manual de instruções do planeta Terra. Como é que isso funciona? Como é que eu torno o planeta Terra mais confortável e seguro para mim? Sabendo usar, não vai faltar. Agora, quando a gente esquece o manual de instrução e faz cada um por si, o que acha que é certo, sem ciência, veja novamente o debate sobre a ciência como é importante. Sim. Kardec emprestou credibilidade à doutrina espírita a partir do cuidado que teve em certificar com diferentes médios as mesmas mensagens. E Kardec deixou a porta aberta dizendo: aonde a ciência avançar e o espiritismo não tiver ali argumentos para contestar o que a ciência aponte como sendo a hipótese mais provável da verdade, nós acompanharemos a ciência. Por tudo isso, como espírita e como cidadão, eu fico preocupado com pessoas que têm opinião sobre tudo, especialmente nas redes sociais. Uhum. Todo mundo sabe tudo. E aí fica todo mundo dizendo assim. A gente ainda vai ver isso, né? Gente que não acredita em aquecimento global como se fosse uma questão de fé. Gente que acha que a Terra é plana, são os terraplanistas. Gente que acha que o homem nunca foi à Lua, é uma fraude. Aí, meu amigo, vamos combinar? A gente fica num território desse tipo de conversa. Desculpa, vou ser franco com você. Eu não perco tempo com isso, não. Eu tenho mais o que fazer. Cada um acende a vela para o santo que queira. Eu não vou perder meu tempo com especulações desprovidas de sentido, de base, de argumento. Agora, cada um com o seu cada um. Tem jeito, né? Agora, diz uma coisa, e a sua agenda aí, André, para esse final de semana, como é que está? Para onde? Onde estará André Trigueiro? Então, amanhã, sábado, 9 da manhã, eu estarei numa instituição espírita aqui do Rio de Janeiro, no bairro do Meier, Paulo de Tarso, falando sobre os desafios do espírita no século XXI. E domingão, folga, porque antes de Macapá, fim de semana passado, eu estive em Uberlândia. Então, portanto, quase 23 dias, algo por aí, sem folga, né? Sim, olha. E se Deus sinalizou no Antigo Testamento que até o Criador teve o domingo
para descansar. O André Trigueiro Não também vou vai ter. contrariar uma orientação De de Deus. jeito nenhum. Domingo é dia de descanso, André. Olha, é um prazer muito grande sempre ter essa oportunidade de estar conversando contigo aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar batendo esse papo contigo, viu, André? Saudade de você, fica com Deus, um beijo nos amigos da Rádio Boa Nova, fiquem com Deus, tudo de bom. Tá, um grande abraço para você, obrigado, viu? O Manhã Boa Nova que está apenas começando e a gente já vai dar um bom dia aqui para toda a equipe que está aqui no estúdio junto com a gente para a realização deste Manhã Boa Nova. Norberto Gavioli, bom dia! Olá, bom dia, Damião. Bom dia a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui. Opa, e a gente recebe aqui duas convidadas. Marita Cury, gratidão, obrigado por você ter vindo aqui para levantar cedinho amanhã, nesse final de semana, última apresentação do Abismo às Estrelas. Bom dia! Bom dia, Damião. Bom dia, Norberto. Eu que agradeço estar aqui, é maravilhoso. A gente acorda cedo sim, porque é um prazer. Débora Muniz, gratidão, amiga. Tá terminando mais uma temporada ali, começando o pé na estrada, né? Mais uma temporada, né, Damião? Bom dia, Norberto. É Norberto? Isso. Não, eu pronome sou negação, né? Bom dia, ouvintes, bom dia, gente linda. Obrigado, bom dia para você também que está acompanhando mais esta edição do Manhã Boa Nova. E a gente tem aqui, a gente vai daqui a pouquinho conversar com as meninas aqui, desse último final de semana do espetáculo. E a gente tinha planejado aqui até para abrir o programa, falar um pouquinho com o Norberto de infarto em jovens, que aí a gente vai trazer até que costuma ser fatal. E como evitar. A morte, inclusive, de um torcedor aí de 34 anos que acende o alerta para o risco de doenças cardíacas em pessoas com idade inferior aos 40. Os cardiologistas listam aí muitos cuidados com prevenção, fatores de riscos clássicos, né, por uma doença coronária ou para o acúmulo de placas de gordura na artéria, e que mostram entre os pacientes jovens que morrem de infarto. Todo paciente adulto é aconselhado a ir ao cardiologista ou clínico geral a cada 2 anos por exames clínicos, né? E a emoção de uma partida de futebol pode levar ao infarto, mas é importante também entender que nem sempre a morte de um atleta ou de um torcedor que vive numa emoção forte causa o infarto. Várias causas levam à morte súbita e a cada caso deve ser investigado, né, Norberto? Porque senão fica muito no geral essa situação, né, Norberto? Ainda que não sendo médico, mas de repente é uma situação preocupante, principalmente quando sai o jovem de casa e aí de repente não volta, né? Sem dúvida. A complexidade funcional do nosso corpício, né? O arroz, feijão, batata convertido em gente, tem uma mágica funcional aí. E dentro dessa mágica funcional, todos os componentes que nos fazem são regidos por campos de força, por troca de energia entre um departamento e outro, entre um órgão e outro. E quando nós acumulamos muita emoção, mesmo que nós tenhamos um corpo rígido, façamos todos os exames, todos os testes ergométricos e estamos clinicamente perfeitos, se eu absorver uma energia muito grande, vai dar um curto-circuito. Equivaleria a ligarmos um liquidificador 110 na tomada 220. Vai torrar o motor do liquidificador. E isso acontece conosco. Então, quando nós vivenciamos uma emoção muito grande e não temos condições de administrar essa emoção, inevitavelmente nós teremos um curto-circuito. E o órgão que regula o pulsar, né, que trabalha com energia, abre e fecha, bombeando o coração, ele leva um choque e dá uma parada. Essa parada nos leva à morte. Que esse é o desafio, né, de você estar administrando os momentos da vida, né, Norberto? Porque, na verdade, altos e baixos vão existir sempre, né? Sempre. Os altos e baixos vão sempre existir. Por isso que a gente deveria treinar a lidar com situações difíceis. Então, sempre que nós formos fazer algo,
nós deveríamos avaliar o que de bom pode acontecer e o que de mal pode acontecer. Se nós aprendermos a analisar o máximo e o mínimo, tudo que acontecer entre o máximo e o mínimo já está dentro da nossa análise. Aí nós não seremos pegos pelo fator surpresa, porque o fator surpresa ele é tremendamente instabilizante, porque eu tenho que tomar uma decisão muito rápida com poucos dados de informação. Então, esse desequilíbrio afeta diretamente o nosso corpo. É um desequilíbrio do espírito que perde o controle da regulagem da energia que vem a ser distribuída para o perispírito e para o corpo físico. Que esses são os desafios. Até trazer, tá aqui a Marita e a Débora querem falar alguma coisinha, porque esse é um grande desafio, né? Que, na verdade, nosso, né? De como enfrentar esses momentos, né? De oscilação no nosso dia a dia, né, Marita? Acho que estar em equilíbrio sempre, né? Quando a gente fala dos cuidados que tem que ter com o espírito até para não comprometer o nosso corpo físico, a gente fala muito de vícios, de coisas assim, mas também tem que pensar nas emoções, né? Porque elas podem ter o mesmo efeito do que uma droga, né? Fala, Débora. O incrível, inclusive, eu acho que assim, chega um momento que a gente tem que aprender que as coisas erradas que acontecem na vida fazem exatamente parte da escola, do aprendizado. Que se tudo fosse maravilhoso, divino, eu acho que perderia até a graça, não é mesmo? E olha, nós temos aqui duas pessoas fantásticas que vão elucidar bastante esse problema que nós estamos abordando. Vocês, como atrizes, vocês vivenciam situações em que o personagem tem que ser representado, né? Então, ele vive aquela emoção. Só que vocês não são afetadas fisiologicamente por essa emoção, porque a emoção não pertence a vocês. É diferente de quando nós vivenciamos algo efetivamente para nós. Então, vocês passam por aquele estresse momentâneo durante a peça, mas isso não as afeta. Estou certo ou estou errado? Tá certíssimo. E assim que deve ser. Claro. Assim, porque se o ator perde esse controle, ele não está executando um trabalho, né? Ele está confundindo a realidade, confundindo as emoções. Então, o treino é justamente esse. É você ter estudo, trabalho. Por isso que a gente diz, o ator tem que estudar muito, tem que se preparar muito, porque a ideia é justamente essa. É você estar em cena, vivenciando com toda a verdade que você puder vivenciar, mas com plena consciência de tudo que você está ali fazendo, no seu corpo, na sua mente, porque aquilo é a vida da personagem, né? E imagina num espetáculo como o que a gente faz, do Abismo às Estrelas, né? Que são emoções muito fortes. E muito específicas, coisas que se a gente trouxer para a nossa vida, nossa senhora! Imagine. É um infarto atrás do outro. Nossa, imagine no caso, tem uma das personagens que eu faço, do Abismo às Estrelas, ela morre. E é um sofrimento assim que... Tem dias, inclusive, eu e a Marina, a Marita, a gente conversa muito sobre isso, que nós contracenamos muito uma com a outra, né? E quando a gente sai de cena, a gente menos, porque hoje a emoção está muito forte. E muda-se de dia para dia, dependendo de como foi o nosso dia, como estávamos em casa, como foi a ida até o teatro. Então, tudo isso conta-se no final. Então, Marita, hoje está demais. Se a gente não segurar o final do espetáculo, e a gente vai dosando. Então, na verdade, é a grande escola para a vida, né? Dosar as emoções. Exato. Né? E aproveitando o exemplo dela, né, do treino, né? Vocês treinam como atrizes, né? A vivenciar tudo isso e tal. E nós somos os atores da nossa vida. Então, se a gente não tiver esse treino para enfrentar as adversidades, infalivelmente nós sofreremos um colapso diante de uma adversidade. Quando eu falo adversidade, não é só coisa ruim, não. É qualquer coisa que nos tire da linha. Um indivíduo, ao receber a notícia que ganhou na loteria,
Se ele não tiver autocontrole, ele colapsa ali, né? Ele nem vai usufruir um centavo do dinheiro que ele ganhou da loteria, né? Porque a carga emocional foi muito grande. Então, o treino é vital para a nossa boa sobrevivência. Até para ser feliz, né? Até para ser feliz. E a gente vai desenvolver um pouco mais durante o Manhã Boa Nova, mas deixa eu já passar uma informação que vocês passassem. Então, está terminando mesmo, não vai ter uma prorrogação aí do Abismo às Estrelas no Teatro Santo Agostinho. Está terminando domingo, agora 18 horas, a última apresentação. É isso mesmo, Marita, que está na produção. Não dá para prorrogar essa temporada? Ah, Damião, olha, por enquanto é isso mesmo. A gente finaliza agora, nesse domingo, a temporada, mas é por um bom motivo. A gente vai seguir em turnê. Então, o espetáculo agora vai alcançar outras pessoas, vai para outras cidades, até estados. A gente está com uma agenda bem legal de viagem. Mas tem uma coisa, né, uma nova oportunidade para quem é de São Paulo, mais para o final do ano. A gente vai fazer mais 2 sessões em São Paulo, mas bem no finalzinho do ano, quase no Natal. Então, assim, vai ter uma chance, a gente vai divulgar mais para frente, mas a gente vai passar agora esses próximos meses viajando. Então, pessoal de Santos, dia 11 de agosto, a gente vai estar em Santos. Dia 14 de setembro, a gente vai estar em São Caetano, que é aqui pertinho também. Também, então, quem é da região do ABC pode deixar para assistir no dia 14 de setembro. Mas depois a gente vai mais para o interior de São Paulo. A gente tem até Salvador aí já organizado. A gente vai divulgar nas redes sociais a nossa agenda direitinho. Mas isso acaba sendo muito positivo, que o espetáculo, eu fui assistir, é lindíssimo, belíssimo, super recomendo. E é aquilo, né, Débora? Na verdade, levar para mais pessoas essa linda mensagem do Abismo às Estrelas. Né? Isso, inclusive é um espetáculo que nos surpreendeu bastante, Damião. Há 15 dias atrás, inclusive, foi assim, incrível. Pessoas que vieram de Fortaleza, um amigo muito querido que ele me liga e fala assim, Débora, eu vou te assistir hoje. Como você vai me assistir hoje? Ele mora aí no Nordeste, não é Ceará, é um outro estado, que é o amigo do Facebook, gente. Eu falei, como me assistir? Ele falou, não, vim a São Paulo para te assistir. Famílias, nós tivemos família 15 dias, né? Uma família inteira que veio do Piauí para assistir o espetáculo. De Belém. Exato. Para assistir. É um espetáculo muito legal. Então, tem essas pessoas que conseguem vir até a gente, mas tem muitos que não conseguem. Então, nós vamos até eles. Lindo. Do Abismo às Estrelas, última apresentação deste final de semana no Teatro Santo Agostinho, domingo às 18 horas. Então, é para lotar o espetáculo, o teatro lá, cabe todo mundo, vá para prestigiar, vale muito a pena. A gente teve na abertura do programa o André Trigueiro, e agora a gente tem o André Marosso com a coluna O Espírito em Análise. Vamos aí andar. É de um André para outro André. Fala, André Marosso. O Espírito em Análise com André Marosso. Você certamente conhece pessoas que passam ou passaram pela depressão. Assim como certamente deve ter ouvido frases como depressão é coisa de quem não tem o que fazer, ou depressão é frescura, ou ainda isso é fraqueza, falta de Deus e assim adiante. Para os espíritas, então, há mais um motivo para julgar o depressivo. É um obsediado. A ignorância ou a falta de caridade para com as pessoas depressivas certamente parte da falta de conhecimento da verdade, tão bem explicada em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra depressão deriva do latim depressus, que significa aterrado ou abatido. Segundo essa etimologia, podemos concluir que uma pessoa depressiva está aterrada, ou seja, impedida de enxergar a solução para os seus problemas, a superação de seus desafios. E seguindo essa linha etimológica, pode-se ainda afirmar que esse aterramento leva ao abatimento. A partir dessa explicação, pode-se dizer, mas então remova essa aterração, acabe com esse abatimento? Será que é tão simples assim? Andar de bicicleta, nadar, dirigir
são atos que bilhões de pessoas fazem com tranquilidade e desenvoltura. Por outro lado, me lembro como foi difícil para mim aprender a fazer essas 3 coisas que hoje parecem tão simples. Ou seja, se para uns a vida parece ser tomada de coloridos e convites para a superação das dificuldades, para outros ela parece enfadonha, pesada, cheia de desesperança. Podemos fazer uma analogia sobre respirar. Um ato executado com tranquilidade por quase todos os indivíduos. Agora, peça a uma pessoa em crise de asma ou portadora de efizema que respire. Mas talvez você diga, acontece que ali há uma disfunção das vias aéreas e pulmonares? Para isso, pode-se dizer que boa parte das vezes há no depressivo uma disfunção da neuroquímica cerebral. A depressão é um distúrbio emocional, uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva emocional. O depressivo apresenta uma tristeza patológica, um estado de fraqueza, irritabilidade, alterações de humor que pode, em consequência, causar uma diminuição no rendimento profissional ou uma limitação na vida social do indivíduo deprimido. Depressão não é frescura ou falta de ter o que fazer, é doença, gera sofrimento, má qualidade de vida, baixa autoestima e, às vezes, a morte. Seja com o surgimento de outras doenças que se deram a partir dos efeitos da depressão sobre o organismo psicobiofísico ou mesmo através do suicídio. E para aqueles que julgam que depressão é coisa de gente obsediada, a literatura espírita psíquica trata de muitos casos em que a obsessão nem sempre é a causa da depressão. Por vezes, ela é o efeito, ou seja, a associação psíquica entre depressivo obsediado e obsessor se dá em função de que, a partir do estado depressivo, há a abertura para a associação espiritual de baixa frequência. Não dá para dizer se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, ou melhor, foi a obsessão ou a depressão. Allan Kardec trata do tema especificamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando fala da melancolia. Os espíritos superiores dizem que, às vezes, o estado de tristeza profunda e apatia é do espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Essa é uma das explicações. Mas há as desordens orgânicas, há traumas que ainda não foram superados e que, recorrentes a partir do inconsciente, emprestam ao depressivo os pensamentos de que tudo está ruim e ainda pode piorar. O fato é que, se a doença é grave, por outro lado, hoje pode-se contar com uma série de tratamentos e que quase nunca deveriam ser isolados. Ou seja, se o depressivo está em tratamento farmacêutico, é de mistéria importância que não ouvide os tratamentos espirituais, as leituras edificantes, o passe magnético, que se utilize dos tratamentos psicanalíticos e psicológicos. O divã é uma bênção para o conhecimento da verdade interior, aquela que verdadeiramente liberta. E, por fim, assim, em grande parte, o desejo sincero de libertar-se das agruras e desafios de estar encarnado em um planeta tão atrasado e tão apegado às questões ilusórias da materialidade. Mas se estamos na labuta de vencermos a nós mesmos, creamos firmemente que tudo tem uma razão de ser e que não por acaso um dos mais belos sermões de Nosso Senhor é o das bem-aventuranças. Em um trecho, Nosso Senhor diz: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se Deus é justo e bom, a justiça nos visita com o objetivo único de nos libertar das amarras milenares que nos prendem na materialidade do mundo de provas e expiações. Está doendo? Aguenta só um pouquinho mais, mas não aguenta calado e inerte. Expresse a sua dor aos que te amam, a um bom profissional do psiquismo e especialmente a Deus. Fala com ele de tuas dores e decepções e, por fim, aguarde, trabalhando para si e para a coletividade,
no trabalho que puder e aguentar fazer. Se a cruz está pesada, tenha a certeza de que ela é a catapulta para o próximo nível evolutivo. Cuide-se, você merece. O Espírito em Análise, com André Marouço. Obrigado, André Marouço, aqui do Manhã Boa Nova. Norberto, tem uma questão enviada por um ouvinte, até uma pergunta um pouco longa, mas eu queria que você passasse, que a gente pudesse dar dando uma atenção para ele. Ele não se identificou, né? Não, ele não se identificou, mas a pergunta é a seguinte, quer dizer, ele fez um relato, né? E ele inicia dizendo que ele foi convidado para participar da diretoria de uma casa onde a operação, a sistematização funcional da casa tem algumas divergências do que ocorre na maioria das casas espíritas. Então, ele diz que o atendimento fraterno é feito por médiuns incorporados, eles estão mediunizados. Existem manifestações de espíritos africanos. A casa não tem curso regular para o estudo do espiritismo. Com relação à USE, a USE não define a casa como sendo uma casa de umbanda ou uma casa espírita, mas eles são filiados à USE, que o mentor dá orientações, e o mentor é um espírito que se identifica como sendo Tupã, e que ele obedece ordens do irmão X. E dentro desse irmão X, ele pergunta, né, se o irmão X, o X é a cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras. Não, o Humberto de Campos, ele usou a cadeira 20, não 10, né? Então, ele pergunta o que fazer. Isso é uma pergunta que ocorre em muitas casas espíritas, né? Que é a mudança, onde uma casa que só tem manifestação através dos espíritos, manifestações espirituais, e a casa que paralelamente faz os estudos de como funciona. Porque o espiritismo, ele não é uma doutrina só consoladora, ele é uma doutrina esclarecedora. Então, o que fazer? Através do estudo, nós vamos saber como que funciona o sistema de comunicação, como que o espírito controla o nosso corpo, como que é a nossa funcionabilidade, ou seja, a relação espírito-matéria, né? Então, dentro disso, é importantíssimo o estudo. Por outro lado, a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. E muitas casas cerceiam a manifestação de espíritos. E nós tivemos oportunidade, citando um fato, né, para enriquecer aqui o que fazer, nós tivemos uma conversa com um defunto e nós questionamos, né, Defunto. qual será o fim do espiritismo se a grande maioria das casas espíritas não permitem a manifestação do mentor, não permitem a manifestação dos espíritos. Sendo que Kardec iniciou toda essa história que nós vivenciamos através da manifestação dos espíritos, que eles se autorrevelaram. Então, qual que é o limite de nós obedecermos cegamente à orientação de um espírito e qual é o limite de nós obedecermos à orientação do dirigente da casa espírita que se acha dono do centro? Então, é só através do bom senso. Então, de uma análise criteriosa da funcionabilidade dessa casa, ela está atendendo aos assistidos, as pessoas que frequentam essas casas, tantas quanto a dele, né, se beneficiam disso, melhoraram as suas condições da relação com a vida. Então, o objetivo é esse. Se atendeu bem, continue do mesmo jeito, mas o estudo é inevitável e esclarecedor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência com o Manhã Boa Nova. Até já!
rádio já tinha uma estrutura bem estabelecida, de longos anos, a TV estava iniciando seus primeiros passos. Então era um momento assim de descoberta, de aprendizado, de organização, né? Não se tinha um espaço físico muito definido. Então era uma expectativa muito de quem está começando e, sobretudo, mudar de linguagem, né? O encontro nasceu muito como uma demanda dos próprios ouvintes, né? Que sempre fica... Na rádio se cria um imaginário. Será que é alto? Será que é baixo? Como será que é? E os ouvintes que têm essa curiosidade, né? Então a ideia de nos encontrarmos com o ouvinte foi muito uma demanda que eles mesmos nos trouxeram. Público gigantesco, levando-se em consideração outros eventos espíritas que eu já havia participado, né? E num ambiente que permitia aquela aproximação do público com o seu comunicador, né? Eu participei durante algum tempo, eu diria que de 2003 até o ano de 2006, 2007, eu acompanhei o Encontro Amigos da Boa Nova, mas nos bastidores do evento, uma vez que era um evento feito exclusivamente pelo pessoal da rádio, né? Mas era um evento bastante festivo, onde nós percebíamos um congraçamento, por assim dizer, entre o público, que é a razão de todo o trabalho da Rádio Boa Nova, e os comunicadores, que as pessoas estavam acostumados a ouvir, mas não estavam acostumados a ver. O público ele fica animado já logo no término do ano, né? Eles já querem saber quando vai ser o próximo, quais serão as atrações, se as sugestões que eles deram serão atendidas. Então, quando chega pelo mês de novembro, dezembro, já começam as ligações. Quando termina o evento, é muito gratificante ver a alegria no olhar deles, de satisfação pelo evento maravilhoso que eles falam que tiveram a oportunidade de participar. Então é sempre agradecimento, vocês estão de parabéns, está cada ano melhor. Então a satisfação do público é muito grande. Nós reformulamos completamente o evento, as respostas que nos deram através de pesquisa foram altamente satisfatórias, as pessoas realmente saíram do evento tocadas, assim, foi realmente um dia inesquecível para elas. A montagem do evento é muito cuidadosa, tem uma infraestrutura gigantesca. Mas como eu normalmente vou para a galera, ainda se não tivesse aquilo tudo, porque para mim o que importa é estar com as pessoas. Eu acho que o evento ele tem o objetivo de ser mais uma ferramenta auxiliar a compreender a proposta dos grandes pacifistas para nossa autocura e a nossa autolibertação. E são muitas histórias de pessoas que passaram pelo encontro e confessam para a gente que as suas vidas foram transformadas nesse sentido. Então o evento ele cumpre esse papel sim, de estar unindo a família FEAL, Família TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, e disseminando a doutrina. Pense uma festa que você foi e você gostou muito. Se foi no futebol do filho, se foi no carnaval, um evento qualquer no Rock in Rio, pense num evento que você foi e sentiu-se muito bem, acolhido, com conteúdo, com amigos, com qualidade. Esse é o Encontro Amigos da Boa Nova. Uma grande festa onde a gente ainda de quebra apresenta os preceitos, o propósito da doutrina espírita para que essa irmandade se estabeleça. Pense numa festa e nós estaremos lá junto para a gente curtir essa grande festa. A regeneração do planeta se divide em duas forças contrárias. Como disse Allan Kardec, o fundamento da caridade é a crença. A falta de crença conduz ao materialismo, e o materialismo leva ao egoísmo.
A Terra depende da nossa capacidade de levar luz a quem ainda está nas trevas. Apoie a divulgação espírita. Espiritualidade na sua manhã. Estamos de volta na segunda parte do Manhã Boa Nova desta sexta-feira, hoje 26 de julho de 2019. Estamos com o Norberto Gavioli, com a Marita Cury e a Débora Muniz, falando da última apresentação do espetáculo do Abismo às Estrelas. Já participaram da primeira parte aqui o André Marosso, também o André Trigueiro. E do Abismo às Estrelas, o espetáculo que está aí terminando a temporada. Vamos começar então com a Marita, com a Débora. É gostoso quando a gente consegue fazer um espetáculo, trazer um espetáculo do Vitor Hugo e o Vitor Hugo dentro do espetáculo, né? E trazendo essa mensagem para muitas reflexões das pessoas, né, Marita? Como é gostoso, tá? Ter um espetáculo nas mãos, tendo essa responsabilidade de passar essa mensagem, né? Sim, Damião, é muito bom, é uma responsabilidade também, mas é uma alegria mesmo, porque, como você mesmo disse, a gente tem o Vitor Hugo dentro da peça, né? Porque é uma história contada... Não conto muito não, mas já sei. Não, e é um diferencial mesmo, porque é uma história contada por ele, para o Divaldo Franco, que psicografou a história. E a gente, por uma escolha e até por uma admiração, porque o nosso consultor literário foi o Washington Luiz Nogueira Fernandes. Ele é um grande admirador de Vitor Hugo, da obra toda dele. Então, foi até uma homenagem a ele inserir o personagem Vitor Hugo no espetáculo. E essa personagem acaba fazendo considerações sobre tudo o que acontece na peça, do seu ponto de vista, porque ele contou a história, né? Então, ele tem as considerações do mundo espiritual sobre tudo aquilo que aconteceu. Porque é uma história real, né? É psicografada, uma história que aconteceu, com essas personagens todas existiram. Então, é muito bom mesmo. Fica muito rico o espetáculo. E aí, né, Débora, tratando de temas tão importantes que ainda para a sociedade que a gente tem no nosso dia a dia, aborto e tantas outras situações. Eutanásia, né, Damião? Uhum. É grandioso, a história é muito rica em personagens, né? Então, a gente costuma dizer que o público que vai nos assistir, ele sempre, ou ele se identifica com algum personagem, ou identifica algum amigo, algum vizinho, alguém da família em algum personagem. Então, é um grande aprendizado, não só para nós que estamos no palco vivenciando esses personagens, como o público que vai assistir. É muito rico, é muito enriquecedor fazer e também assistir, porque é um grande aprendizado e de forma muito rápida. É o que Chico dizia, inclusive, né? Você estuda um livro, você leva pelo menos um mês, porque não é ler um livro, é estudar um livro, né? Bem diferente uma coisa da outra. E um espetáculo de teatro, você vai levar 1h30 e ver toda uma história sendo vivenciada ali no palco. É grandioso. E você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apresentando a carteirinha da bilheteria do teatro, tem desconto no valor do ingresso. E isso também quanto mais incentiva, aquela história, você parar, inclusive muita gente, eu nem peço carteirinha, peça a sua carteirinha para essas oportunidades. Você fala, vou assistir uma peça de teatro, Roberto, e ainda tem desconto. Sem dúvida. E a importância, né, de se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, porque aí dará continuidade a isso que vocês estão vendo, né? Porque nós só estamos aqui através da grana da contribuição de vocês. Então, é extremamente importante a participação de todos vocês ouvintes para a manutenção da FEAL, que tem o trabalho de fazer essa divulgação, de trazer essas peças, esses shows, esses espetáculos, né, que levam a mensagem espírita para todo mundo. E essa semana comemoramos aí 19 anos do Clube Amigos da Boa Nova, e lembrando a você, né, que pode estar aproveitando essas oportunidades. Deixa eu trazer 2 ouvintes aqui, daqui a pouquinho eu trago as notícias do dia para você. Bom dia, queridos amigos. Aqui em São Paulo tem o Muda Moca,
plantação de árvores e toda a família participa. E no Ipiranga tem um grupo semelhante, Elaine Struder, da Vila Carrão, em São Paulo. A Dirce Franga Furtado, da Vila Carrão, ela diz o seguinte: bom dia, eu gostaria de aproveitar a oportunidade onde as atrizes, está aqui a Marita Cury e a Débora Muniz, do Abismo às Estrelas, estão participando do programa para agradecer a compreensão. Semana passada fui sorteada, mas tive que ir trabalhar. Aí eu liguei para o Richard, me informou que a produção liberaria minha participação nesta semana, a última semana, disse, para você assistir. Agradeço muito a rádio que me proporcionou a oportunidade de assistir o espetáculo e a produção pela compreensão. Sucesso a vocês. Tá aí, a Dirce já aproveitou aqui para deixar um depoimento dela, que ela vai esse fim de semana. Tá ótimo, Dirce. A gente te espera, viu? O Richard é da bilheteria do Teatro Santo Agostinho. Olha, tá liberado, confirmado. A gente vai te esperar e a gente quer foto com você no final. Olha, tá vendo? No final do espetáculo, o pessoal poder fazer uma foto bem guardada de lembrança, essa grata lembrança do Abismo às Estrelas, né? E deixa eu aproveitar então e trazer agora as notícias do dia para você que está acompanhando o Manhã Boa Nova. O Brasil vai participar dos testes da vacina contra HIV em humanos. Em fase avançada, o estudo deve começar no fim do ano e vai envolver voluntários de mais 7 países. Ao saber que teve os celulares invadidos por hackers presos pela Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro disse que jamais os utilizou para temas de segurança nacional e cobra punição aos responsáveis. A Polícia Federal diz que preservará mensagens encontradas na operação que prendeu o grupo de hackers. Antes, o presidente do STJ tinha dito que foi avisado por Moro sobre destruição de dados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi comunicado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que celulares de ministros da Corte também foram alvos de ataque. Por fim, outros 24 integrantes do Ministério Público também foram alvos. O governo dos Estados Unidos retoma a pena de morte em nível federal após o intervalo de 16 anos. 5 condenados acusados de assassinatos já tiveram datas das execuções marcadas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulga nesta sexta a bandeira tarifária de agosto. Atualmente, a bandeira é amarela e a cobrança extra de R$ 1,50 a cada 100 kW consumidos. Em junho, vigorou a bandeira verde. Desta cor, não há cobrança extra nas contas de luz. A CBF anuncia a sueca Pia Sundhage como a nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Ela tem 59 anos de idade e é bicampeã olímpica com os Estados Unidos. Em Sorocaba, tem ação de conscientização de motociclistas sobre o perigo do trânsito, pit stop da segurança. Isso porque, de janeiro a junho, 26 motociclistas morreram em acidentes de trânsito em Sorocaba. Amanhã, 27 de julho, dia do motociclista, uma ação vai chamar a atenção para números alarmantes em Sorocaba. 54% das mortes no trânsito foi de motociclistas neste ano, segundo dados da Infociga, programa do governo estadual que monitora mortes em trânsito com base nos boletins de ocorrência. A URBS, que administra o trânsito de Sorocaba, agendou ações educativas para conscientizar sobre como pilotar de forma segura e também informar sobre os cuidados com a manutenção dos motociclistas. Participam da ação a Secretaria de Segurança, Defesa Civil, por meio da Guarda Civil Municipal, a Secretaria de Políticas sobre Drogas e 2 empresas de motociclistas. As abordagens conscientizam sobre a importância de utilizar equipamentos de proteção, a maneira correta do uso. A equipe ainda vistoria as motocicletas a fim de garantir segurança aos motociclistas. Ainda segundo a URBS, serão distribuídos materiais educativos com recomendações e dicas como complemento das orientações de segurança. Hoje, sexta-feira, haverá um culto ecumênico, motociclista e fé, celebrado na Praça do Campolim. As atividades começam a partir das 18 horas e o culto está agendado para as 19. É um culto ecumênico e as ações querem chamar a atenção para os índices que envolvem esse público que está mais suscetível às gravidades dos acidentes e que tem a cada ano aumentado. Falando das notícias, para terminar, a temperatura em Guarulhos, máxima de 27, mínima de 14, sol com algumas nuvens, não chove. Em Sorocaba, também máxima de 27, mas a mínima de 13, sol com algumas nuvens, não chove. Em Três Corações, máxima de 26, mínima de 13, sol com algumas nuvens, também não chove.
Você está acompanhando o Manhã Boa Nova. Queria aqui também agradecer, a gente falou dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que tem desconto no espetáculo do Abismo das Estrelas e outros espetáculos. Você tem essas informações no site radioboanova.com.br. Tem todos os espetáculos de teatro que você pode estar conferindo. Eu queria aqui agradecer a Érica Arenas Sudati, sócia desde 2002, gratidão a você, Érica. A Magali Helena Gomes, sócia desde 2002, gratidão. A Rita de Cássia dos Santos, recente, sócia desde 2019, gratidão, Rita. Linda Gonçalves Melo, sócia desde 2019, gratidão. Se você ainda não faz parte deste clube, venha fazer parte. 0800 12 18 38 é o Clube Amigos da Boa Nova. Eu queria trazer também um tema aqui, voltar mais um pouco a gente falar, tanto com a Marita quanto a Débora, dessa relação, né, de fazer um espetáculo, de ter essa preocupação com esse espetáculo. Por exemplo, tanto que a Marita e a Débora, a gente já conhece de longas datas, porque já vem com uma carreira ali de muitos espetáculos espíritas trazendo essa abordagem. E aí chega agora com o Abismo das Estrelas, e aí é aquilo, né? A própria Marita ali, de só atriz, não, agora ela é produtora ali do espetáculo, tem que estar com toda essa preocupação além do palco, o fora palco, o que é muito legal também, né, Marita? É isso aí, Damião, é bastante coisa para pensar, né? Além de atuar no espetáculo, eu produzo ao lado da Lurimar Viana, que também é autora do espetáculo. Ela é quem fez a adaptação, né? Porque é um livro, então ela fez a adaptação para o teatro da obra. É uma linda adaptação, a Lurimar é uma ótima autora. E ela também tem essas funções, né? Além de autora, ela também produz. Então, tanto eu como ela nos dividimos em 50 milhões de pessoas. Mas é ótimo, a gente gosta. Vira um filho, né? A gente cuida. Então, o espetáculo é aquela coisa. Você ampara o espetáculo como se fosse seu filho. É muito bom. E tá desse desafio, né, Débora? Que mais um espetáculo espírita, trazendo essa mensagem tão bonita, né? Do Abismo das Estrelas, né? É verdade, Damião. É incrível, porque eu paro assim um pouco e falo, nossa, parece que foi ontem, mas já são o 14º espetáculo espírita que eu faço, né? 14, olha, né? E assim, foi grandioso, porque quando eu comecei com o Nosso Lar, a obra do André Luiz, né? Coisas de Chico. Chico ainda estava entre nós na época e dava assim as opiniões, ainda falava alguma coisa, né? Então é um grande aprendizado. E eu costumo dizer, eu não consigo viver o espetáculo só como atriz. Eu tenho que sempre estar mais envolvida, tanto em divulgação, aí vamos para a máquina costurar também, né, Marita? É verdade, gente. A Débora Muniz também não é só atriz na peça. Ela é responsável por alguns dos figurinos, né? Ela tá... Mas é muito bom. Eu costumo dizer, é maravilhoso, é muita gratidão por fazer aquilo que a gente ama fazer. E por estar por inteiro nesse trabalho. É muito bom. E foi vindo num crescente, você vê, vai lá de Paulo Estevão, Nosso Lar começando, e a vida continua. Fiz na primeira montagem, fiz agora recente também, antes do Abismo das Estrelas. E chegar ao Abismo das Estrelas é muito grandioso, que é um espetáculo bem mais pesado, né? Assim, no sentido de falar com a gente, de falar com o ser humano. Porém, às vezes as pessoas falam, mas espetáculo pesado? Não, pesado eu digo no sentido de informações. São muitas informações em um só espetáculo. Sim. Mas que é muito gostoso ver, e é muito gostoso você ver o público no final, Damião. E aí você está dizendo isso, eu trago para você, o Luiz Carlos Batista de Santo André. Bom dia, equipe Manhã Boa Nova. Parabéns as representantes da peça de teatro, está aqui a Marita e a Débora. E aí ele diz o seguinte: parabéns às representantes da peça, que tive a oportunidade de assistir com minha esposa e minha irmã. Adoramos e recomendamos para os moradores aqui de Santo André, pois nos emocionamos muito. É um proveitoso aprendizado. Olha aqui o Luiz Carlos dizendo bem isso. É um proveitoso aprendizado.
Ah, que do coisa espetáculo. boa, Luiz Carlos. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gratidão, Luiz Carlos. E olha, em breve estaremos aí em São Caetano, do ladinho de Santo André, não é E mesmo? vocês fizeram Santo André semana passada, né? Semana passada. Sim, no dia 20, sábado passado. Foi lindo, foi uma linda apresentação. O público de Santo André, né, esteve presente, o teatro estava cheio. Foi lindo. Muito obrigada, Santo André. E voltamos aí para o ABC, no dia 14 de setembro, São Caetano. Foi maravilhoso. Realmente, o espetáculo é um aprendizado. Eu acho que é isso, assim, esse é um dos grandes diferenciais dessa peça, porque como ela trata de muitos temas polêmicos, ela nos traz a reflexão o tempo inteiro. O tempo inteiro. É muito legal. E eu lembro você que agora você pode adquirir o seu exemplar de A Gênese, obra original, da versão e-book, e ler no aplicativo gratuito da Amazon, do seu dispositivo Kind. O livro está disponível no site amazon.com.br. Falando disso, a caridade, sempre presente na filosofia espírita, está com temas dedicados à caridade com descontos de até 30% no site mundomaior.com.br ou ligando 4966-5775. 4966-5775. E agora vamos falar mais aí um pouco agora do boleto do Clube Amigos da Boa Nova. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080-616, 1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 2458 3214. WhatsApp 972610272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. Um grande incêndio consumiu uma das principais fontes de renda das casas André Luiz, o Mercatudo Unidade Itaim Paulista. Para manter os serviços prestados para as pessoas com deficiência intelectual e física, precisamos de você. Nos ajude. Vamos juntos reconstruir o Mercatudo das Casas André Luiz. Então ajude as Casas André Luiz a reconstruir o Mercatudo. Saiba como doar no site casasandraluiz.org.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2457 7733. Vamos reconstruir o Mercatudo. Ligue 0 operadora 11 2457 7733. Gratidão. E hoje também é o dia dos avós. É comum, né, escutar os avós. Opa, que são tô netos, nessa. são melhores que filhos. E é habitual ver netos contando segredos para os avós, fazendo os de cúmplices de algumas traquinagens. E para celebrar a intensidade do sentimento que permite permear esse parentesco, dia 26 de julho, hoje, foi instituído como o dia dos avós. E a gente tem uma historinha, né, para contar para vocês aqui, depois a gente poder ouvir o Norberto, também a Marita e a Débora, que é a tigela de madeira. Um senhor de idade foi morar com seu filho, nora e um netinho de 4 anos de idade. As mãos do velho eram trêmulos, sua visão embaçada e seus passos vacilantes. A família comia reunida à mesa, mas as mãos trêmulas, a visão falha do avô, o atrapalhavam na hora de comer. Aí as ervilhas rolavam da sua colher, caíam no chão. Quando pegava o copo de leite, era derramado na toalha da mesa. O filho e a nora irritaram-se com a bagunça. É aquela história, né? Precisamos tomar uma providência com respeito ao papai, disse o filho. Já tivemos leite suficiente derramado.
barulho de gente comendo com a boca aberta, comida pelo chão. Então eles decidiram colocar uma pequena mesa num cantinho da cozinha. Ali o avô comia sozinho, enquanto o restante da família fazia as refeições à mesa com satisfação. Desde que o velho quebrara 1 ou 2 pratos, sua comida agora era servida numa tigela de madeira. Porque aí não tem problema de quebrar, né? Quando a família olhava para o avô sentado ali sozinho, às vezes, ele tinha lágrimas em seus olhos. Mesmo assim, as únicas palavras que lhe diziam eram ásperas, quando ele deixava uma colher ou comida cair no chão. Aí o menino de 4 anos de idade assistia tudo aquilo em silêncio. Uma noite, antes do jantar, o pai percebeu que o filho pequeno estava no chão, manuseando um pedaço de madeira. Aí perguntou delicadamente à criança: "O que você está fazendo?" E o menino respondeu docemente: "Estou fazendo uma tigela para você e para a mamãe comerem quando eu crescer." O garoto de 4 anos de idade sorriu e voltou ao trabalho. Aquelas palavras tiveram um impacto tão grande nos pais que eles ficaram mudos. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos. Embora ninguém tivesse falado mais nada, ambos sabiam o que precisava ser feito. Naquela noite, o pai tomou o avô pelas mãos e gentilmente o conduziu à mesa da família novamente. E dali para frente, até o final de seus dias, ele comeu todas as refeições com a família, derrubando ervilhas, derrubando leite, e por alguma razão, o marido e a esposa não se comportaram mais quando um garfo caía ao chão, quando o leite era derramado e a toalha da mesa suja. Norberto. Coisas da vida, né? E vejam a importância da criança, né? A ingenuidade da criança, o senso de observação deles. Eles não têm palavras para explicitar aquilo que eles estão sentindo, mas ele tem o ferramental, né? E aí ele foi buscar, através da confecção de uma cumbuca de madeira, né, para mostrar aos pais o que ele visualizava que aconteceria com os próprios pais. Então, o modelo que nós dermos em casa é o que será utilizado pelos nossos filhos. Então, a importância da orientação. Não nos esqueçamos de que, quando nós nascemos, nós tivemos todo o carinho dos nossos pais. E nós fazíamos xixi, fazíamos cocô, e eles nos trocavam e nos cuidavam, e davam comidinha na boca. Só que quando nós envelhecemos, os nossos filhos, né, não dão esse mesmo trato. Isso é normal, né? Mas não é natural, não deve fazer parte da natureza humana. Por quê? Porque quem tem necessidade tem que ser assistido. Então, se o avô já chegou lá no final dos tempos com a falta de mobilidade, mais do que nunca ele deveria ser assistido pelos próprios filhos, né? E o exemplo do garotinho é sensacional. Ele tem que fazer, né, para fazer sua tigelinha, né? Quando, sabe, o que você fez hoje vai ter no futuro, é a mesma coisa. E essa importância, né, Marita, dessa data, né? A gente tem dessa conscientização de lembrança daqueles que nos antecederam, né? Essa coisa do resgate, né, até dos antepassados, né? A gente tem que sempre pensar nisso, né? Todos que passaram por nossa vida, aqui ou antes, né? São os exemplos, são os aprendizados que a gente tem. E a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Quando vê uma situação dessa, eu fico imaginando esses pais que fizeram isso, pensando que estavam agindo de forma natural, que estavam, né? Enfim, conduzindo normalmente a vida, e não. E aí se depararam com o exemplo errado que estavam dando para o filhinho, e eles mesmos perceberam que eles não estavam agindo da melhor forma. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente quer fazer o melhor, a gente acha que sabe, a gente acha que aprendeu, a gente estuda, e quando a gente olha, a gente fala: ai, meu Deus, como que eu posso fazer isso? Como que eu estou fazendo isso? Como que eu pensei isso, se eu sei que isso não é bom? Só que a gente tem que o tempo inteiro orar e vigiar, o tempo inteiro. Repetir o aprendizado, porque ele demora para entrar na cabeça. Fala, Débora. Eu acho incrível como, assim, nós, seres humanos, a gente esquece dos ensinamentos do Cristo, que foi tão claro. Não é o que eu falo, não é o que eu mando, não é o que eu digo: filho, você tem que fazer isso. É o que eu mostro a ele, é o que eu faço.
Então, é ensinar com exemplo e não com palavras, não é mesmo? Então, às vezes, a criança é rebelde, o que ela está vendo? Ela só é aquilo que ela vê. Então, tem essa história, a criança, mas essa já nasceu, isso nasceu nada. Ele nasceu neutro e vai depender da educação dada, ou seja, o que ele vê dentro de casa, o que ele tem acesso, a educação que ele vê na frente dele. Então, ele só copia, a criança copia. Então, o dia que a gente se conscientizar disso, e foi o que Cristo fez, ele nunca disse isso é certo ou aquilo é errado. Ele simplesmente dava exemplo, não é mesmo? Sem dúvida, a riqueza, né, do exemplo. O exemplo, e vocês que vivenciam isso, né, o poder do teatro é fantástico, né, porque você tem o visual e tem o auditivo, né, e você está transferindo as sensações para o público. Então, o aprendizado através de uma peça, né, através do teatro, que você está vivendo aquela emoção, é diferente do filme, né? O filme é mais seco. Exato. Né? Mas o teatro, você está ali sentindo o calor do ator, o calor do público, a receptividade. Então, é o exemplo, né? A vivência. Eu tive o privilégio de fazer um espetáculo que o Damião assistiu com Renato Preto, Vidas Passadas. Lindo, porque no final do espetáculo o mentor dizia, vocês vão voltar e vão fazer parte de uma trupe de teatro. Todos vão se encontrar no teatro, mãe, pai, filho, todo mundo, quem seria, né? Aí pergunta, inclusive o personagem que eu fazia, mas por que no teatro? Porque só no teatro vocês vão ter a oportunidade de viver várias vidas em uma só vida. É muito grande, é muito rico, você sente a dor, a alegria de cada personagem. Então, é o aprender direto. Sim. E além de nós, atores, termos essa vivência, para o público é isso também, né? É o que você estava falando, Norberto. O teatro tem a chance de desenhar para o espectador, estampar na cara dele a situação, né? O teatro, nós artistas, a gente tem essa intenção de provocar o questionamento, provocar a reflexão, fazer sair do lugar, né? Fazer você pensar sobre situações, sem necessariamente dizer se é certo, se é errado, se deveria ser assim, deveria ser assim, mas colocar na frente. Para a pessoa olhar aquilo estampado e se identificar, através da catarse, ter um aprendizado. E esse espetáculo faz muito isso. Como são temas muito fortes e que fazem parte do ser humano, a gente discute ética, corrupção, espiritualidade, a questão do aborto, da eutanásia, a gente fala de adoção, a gente fala de relacionamento, de amor. Então, são temas assim que não tem como você olhar e não se colocar em algum momento. Se eu fosse essa personagem, o que eu faria? O do Abismo às Estrelas faz isso com o público. Por isso que a gente tem recebido tanto retorno de emoção, de entrega, das pessoas falando, nossa, como tocou. Porque mexe, né? Te coloca ali falando, opa, eu acho que eu preciso pensar melhor sobre isso. As pessoas se modificam. A grandiosidade, né, Marita, que inclusive a gente vê falar muito no aborto, né, de forma política, porque a mulher isso, a mulher aquilo. Ninguém fala no médico. É a mulher, a mulher, a mulher, mas tem alguém que faz, tem alguém que executa, né? E do Abismo às Estrelas mostra exatamente esse lado, não só do fazer, a conscientização do certo, por que eu estou fazendo, por que eu fiz e aonde eu vou chegar com tudo isso, né? O aprendizado dessa médica. Então, eu acho muito enriquecedor, principalmente nesse sentido, de mostrar que existe um médico por trás de tudo. Né? É grandioso. São muitas informações que só indo ver para saber. Então, essas informações, para nós entendermos por que nós nos sensibilizamos em determinadas situações, é que a gente já tem esse conteúdo dentro de nós. E a informação, o conhecimento, a vivência que a gente já teve, ela fica reverberando dentro da nossa mente. Quando vem a mesma quantidade de energia vibrando naquela mesma frequência, aí acontece um fenômeno da amplitude da onda. Então, eu tenho um conteúdo, recebo uma informação com o mesmo conteúdo,
essa vibração, ela amplia e aí eu reverbero. O reverberar é voltar a pensar no assunto. Por isso que vocês falaram que atinja todos os presentes, porque cada um de nós já vivenciou um determinado item dessa situação. E a abordagem que vocês fazem são abordagens sobre o aspecto moral, né? Mexe com o nosso interior. Então, aquilo que a gente não tem ainda discernido dentro de nós, a importância de vir uma nova informação, uma outra ótica, para quê? Para que aquilo nos toque interiormente e nós reverberemos mudando a direção, né? Aí são as mudanças de atitude. E aí entra a nossa faculdade livre-arbítrio para optar dentro desse processo. Exatamente. O espetáculo fala muito de livre-arbítrio por causa disso. Acho que essa explicação que você deu agora é maravilhosa para catarse, né? É a catarse, exatamente. Isso, né? Essa ampliação da onda, né? Muito bom. Olha, tem uma parte, vou trazer alguns ouvintes aqui. Primeiro, tive a oportunidade de trabalhar em 2 espetáculos e assistir a 4 espetáculos com a Débora Muniz. Por causa dela, olha aí, olha aquela coisa que a gente está falando e veio os exemplos, por causa dela, comecei a fazer aulas de costura. Ela é incrível, ótima atriz, ótima pessoa e ótima costureira. Gratidão por existir, Débora, beijos da Jaqueline, casado da Moca. A emoção, Débora, e aí? Jaqueline! Esses são os grandes presentes da vida. Gratidão, Jaqueline. Nossa, emociona muito porque realmente você fala, nossa, é fazer a diferença, é vamos nos unir, vamos andar juntos. E Jaqueline é uma pessoa que esteve junto e que anda junto e continue crescendo muito, porque você já está bem grande. De todas as formas, Jaqueline, você tem muito pela frente, minha linda. Que bom, que bom. E a emoção da Débora agora, hein, Jaqueline? Deixou da Débora agora? Nossa, é muito grande. Deixa eu registrar aqui no Facebook a Ana Maria Sabino, que está nos acompanhando, também o Flávio Silva Elias, a Janete Amâncio. Deixa eu trazer mais aqui no Facebook. Cadê a Opa, agora que tem só aqui. É só ajeitar uma maneira de fazer isso. É a Sônia Oliveira, bom dia a todos, amigos. Ela está em Rio Branco, no Acre, nos acompanhando. A Janete Amâncio, gratidão sempre. Gratidão, viu, Janete? Obrigado. Maria de Lourdes Rosa, bom dia, povo de Deus. Bom dia, Maria de Lourdes. Obrigado por estar nos acompanhando também. Célia Batista Lima também está nos acompanhando. Quem mais? Fábio Fulas, bom dia. Luz e paz a todos. O Brasil, sem literatura, a todos ficará estacionado na mesmice. É um tema que a gente abordou com o André Trigueiro logo no comecinho. Rosemary Salles, bom dia. Anitta Enac, bom dia a todos. Remédio Souza Andrade também está nos acompanhando. No Facebook também, Ednar Amarante. Edith Silva Marques também está no Facebook nos acompanhando aqui. Estou conseguindo registrar aqui as participações do Manhã Boa Nova dos ouvintes que estão nos acompanhando. Edmar Amarante, Edith Silva, que eu já comentei. Quem mais aqui? Jorge Miyashiro, bom dia a todos. A globalização nos cobra responsabilidade. E o que acontece? Opa, que tá parando aqui, tem novos comentários. Pessoal, a gente começa a parar. Deixa eu só buscar aqui para ver se eu consigo acertar. Deise Silva, Deise Manzano, ou Deise, você também aí nos acompanhando, muitas participações no Facebook, mas a gente tem também agora a Eliette Ribeiro, que falou com a doutora Solange Travassos sobre diabetes e a relação com os olhos. Vamos ouvir a reportagem de Eliette Ribeiro. O Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, foi instituído para chamar atenção para os principais problemas que acometem os olhos. Por isso, a Sociedade Brasileira de Diabetes faz o alerta. O diabetes
Se não diagnosticado e tratado corretamente, pode acarretar em graves complicações nos olhos. Quem traz informações é a doutora Solange Travassos, endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Doutora Solange, por que complicações do diabetes pode levar à cegueira? O diabetes, quando a glicose está elevada, né, ele pode afetar vasos sanguíneos do corpo inteiro. E os olhos são particularmente afetados com pacientes com bastante tempo de doença, se não controlar adequadamente. Por isso que a gente recomenda que toda pessoa com diabetes, quando já descobre, né, quando é feito o diagnóstico de diabetes tipo 2, que ela procure um oftalmologista para fazer exame da retina. E as pessoas que tenham diabetes do tipo 1, que são aquelas mais jovens, que precisam tomar insulina para controlar a doença, que depois de 5 anos de doença, que elas procurem um oftalmologista para fazer o exame da retina. Doutora, quais são os principais problemas que acometem os olhos? Em relação ao diabetes, né? O principal é a retinopatia diabética, que quando não diagnosticada precocemente e tratada, ela pode evoluir para cegueira. A doença dos olhos do diabético, ela não costuma dar sintoma, né? Então, você só vai sentir alguma coisa quando o quadro já está muito avançado e o tratamento requer laser ou até mesmo cirurgia. E já numa fase avançada, isso tem que ser feito rapidamente. Então, a gente recomenda que os pacientes façam essa avaliação a partir do diagnóstico e repitam anualmente no diabetes tipo 2 e no tipo 1, depois de 5 anos de doença, e repita todos os anos. Um outro problema que pode ocorrer é o chamado edema macular, né? Fica com líquido dentro da retina e isso é a principal causa de diminuição da visão na pessoa com diabetes, né, na visão central. Então, é muito importante que toda pessoa com diabetes vá ao oftalmologista. Uma outra coisa que é menos grave, mas é muito frequente, é que quando a glicose está alta, a visão fica embaçada e a pessoa não consegue enxergar bem. E isso, quando a glicose controla, isso normaliza. O problema mais grave, que é aquele da retinopatia que eu comentei antes, ele não dá sintoma nenhum, por isso que são necessários esses exames rotineiramente, mesmo que o paciente não esteja sentindo nada. Doutora, a senhora fez referência sobre a retinopatia. A retinopatia pode piorar durante a gravidez, doutora Solange? Sim, olha, foi muito importante isso, muito importante mesmo. Toda mulher que já tem diabetes, seja do tipo 1, aquele que usa insulina, ou do tipo 2, que é ligado à obesidade, sedentarismo e mais casos na família, antes de engravidar, ela tem que ter o diabetes controlado, né? Os níveis de glicose no sangue tem que estar próximos de uma pessoa que não tem diabetes. E, além disso, ela deve procurar um oftalmologista para ver se a retina está ok, deve programar essa gravidez. A partir, né, do início da gestação, essa mulher ela tem que fazer exame de retina no primeiro trimestre, repetir no segundo trimestre e repetir no terceiro trimestre, mesmo que ele seja normal. E após o parto tem que ser feita uma nova avaliação, que a gente sabe que a gravidez pode piorar, né, uma retinopatia naquele paciente que já tem antes. Aí, obrigado, Eliette Ribeiro. A primeira parte, né, da entrevista aí. Só registrando aqui a participação de mais alguns ouvintes. Jorge Miyashiro, que eu estava comentando, bom dia, a globalização nos cobra responsabilidade. O que acontece do outro lado do mundo traz reflexos quase que imediatos aqui e vice-versa. Também tem a participação da Márcia, Valquíria Spinelli. Valquíria, como fazer para ser mais calma, né? Alceu Ramos Conceição, lembrando aí, traz o espetáculo para Floripa também, ó. Tá aí o Alceu pedindo o espetáculo do Abismo às Estrelas em Floripa. Alessandra Maria Watanabe, bom dia. Também Klinger Samento, bom dia a todos. O Klinger está em Castanhal, no Pará. Rosângela Neves, um dia abençoado a todos vocês.
Gratidão a todos vocês que estão participando aqui do programa. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Fábio Fulas, o Brasil Sem Literatura, já comentei, ficará estacionado na mesmice. Obrigado a vocês que estão participando do Manhã Boa Nova. E aí a gente estava aqui, enquanto a Eliette estava trazendo a reportagem, Marita e Débora Muniz, Marita Cury e Débora Muniz. Convidar, então, todos os amigos ouvintes que estão nos prestigiando, estão nos acompanhando na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, sócio, e tem desconto nesse valor de ingresso para que possam assistir aí a última apresentação, né, do Abismo às Estrelas. Fala, Marita. É isso aí, Damião. A gente vai reforçar o convite, né, a todos os amigos da Boa Nova, todos os ouvintes, para assistir a essa última sessão do espetáculo do Abismo às Estrelas, neste domingo, dia 28, às 18 horas, no Teatro Santo Agostinho, pertinho do metrô Vergueiro, super fácil de chegar, um horário ótimo, sai cedo, a peça tem 1h30, às 7h30 já acabou o espetáculo, você vai para casa jantar, assistir Fantástico, é bem tranquilo. Aí, só para pontuar aqui, a gente vai sim para Florianópolis, estamos programando a turnê para a região mais do Sul, Santa Catarina, para o ano que vem, 2020, então estaremos aí sim. E só vi que tinha uma ouvinte de Rio Branco, no Acre, provavelmente em setembro eu vou com o espetáculo Maria para o Acre, para Rio Branco. A gente ainda está afinando algumas coisinhas, mas fica ligadinho aí que provavelmente é o Maria, que também é da Lorimar Viana, um espetáculo lindo sobre a Mãe de Jesus. Fala, Débora. Então, e não esquecendo, ouvintes, Boa Nova, TV Mundo Maior, desconto especial para assistir o espetáculo do Abismo às Estrelas. Gente, ali pertinho, metrô Vergueiro, domingo à tarde, um horário bacana. Venham nos ver, tá bom? E estamos lá aguardando todos e no final do espetáculo ainda saímos para fazer uma foto, para conversar um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindos. Norberto, é bacana isso, né? Porque é um grande oportunidade, né? De enriquecer. Você tem todo o conhecimento além dos livros, você tem essa oportunidade do teatro, né, Norberto? Isso é muito bom, né? E pela receptividade que foi apresentada hoje, né? Vários ouvintes assistiram a peça, elogiam a peça, isso é muito bom, né? E essa interação que existe entre a peça, a oportunidade de nós estarmos aqui difundindo isso, a participação da FEAL na difusão do Espiritismo, não só aqui durante o programa, mas promovendo outras atividades em que divulgam o Espiritismo de uma outra forma, né? Fora da telinha, né? E fora do alto-falante, mas no dia a dia, né? No teatro, isso é muito bacana. Posso apontar uma coisa? Pode. Exatamente. E lembrando que para os amigos da Boa Nova do Brasil inteiro, porque como a gente estava falando, a peça agora vai entrar em turnê. Então, por onde a gente passar, teremos a promoção para o Clube Amigos da Boa Nova para ter desconto no espetáculo, onde quer que seja. Olha só, bacana. Então, não deixem de se inscrever como sócios do Você vê, o Brasil inteiro, né, tendo essa oportunidade. Eu queria trazer aqui, registrar, gostaria de parabenizar a todos os vovôs e vovós pelo dia de hoje, porque eles são os baluartes de todo o nosso conhecimento. Obrigado pelo carinho de todos eles. Carlos Lopes, está em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos acompanhando. Obrigado, viu, pela mensagem, Carlos Lopes. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu trazer nesta manhã, trazendo vários temas. Gratidão aí, Norberto, pela participação mais uma vez junto com a gente. Obrigado, viu? Muito bom, é um prazer estar aqui com vocês e deixo um convite aqui para assistirem o Saúde Espiritual, que o Grupo Semear vai realizar no Centro Espírita Caibar Schutter no dia 17 de agosto, das 8h30 às 13 horas, em que nós falaremos sobre a obsessão e o tratamento espiritual. Então, o Centro Espírita Caibar Schutter, na rua Antônio Aguirre de Moraes Barros, 360, aqui em Guarulhos. Todos estão convidados para participarem, só fazer a inscrição. E que tenhamos uma semana de novas ideias e grandes realizações. Opa, para todos nós. Espaço então agora para Marita e depois para Débora, para convidarem aí todas as pessoas para prestigiarem a última apresentação do Abismo às Estrelas no Teatro Santo Agostinho. É neste domingo às 18 horas. Fala, Marita. Isso aí, Damião, do Abismo às Estrelas, um texto, uma obra de Victor Hugo, o mesmo dos Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame.
psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, adaptado pela Lurimar Viana, a direção é do Renato Scarpim, e no elenco estamos Carô Carvalho, Cláudia Giannini, Débora Muniz, Fernanda Guerra, Hudson da Silva, eu, Marita Cury, e o Vandir Pereira. É uma equipe linda, tem mais pessoas envolvidas, né? Mas eu acho que eu não vou nem me arriscar a falar aqui, porque a gente acaba esquecendo de um ou outro. Mas a equipe básica é essa, que está em cena. Estamos aguardando vocês. Última oportunidade nessa temporada, tá bom? Domingo. Jaqueline, querida, para você também que não foi ver ainda, viu, minha linda? Tá? Vem assistir, vão lá ver a gente no Teatro Santo Agostinho, ali do ladinho do metrô Vergueiro, do Abismo às Estrelas. Será um prazer receber vocês, ter vocês junto com a gente para esse grande aprendizado. Gratidão, Damião, gratidão a toda a Rede Boa Nova, TV Muito Maior, muito, muito obrigada por sempre nos apoiar e por esse carinho. Gratidão a você que nos acompanhou em mais uma edição do Manhã Boa Nova. Obrigado, Marcos Magrini, obrigado, Boris Maciel, Jefferson Silva, Vera Lúcia atendendo você no telefone. Até uma próxima oportunidade aqui do Manhã Boa Nova. Excelente final de semana para você. E não perca, domingo, 18 horas, vá ao teatro assistir a última apresentação do Abismo às Estrelas do Teatro Santo Agostinho. Bom fim de semana. Tchau, gente. Você acompanhou Manhã Boa Nova.